Inicialmente, uma contratação que a gente já havia falado alguns dias atrás aqui do jogador de Guiné-Bissau, o João Pedro, que já está treinando com o elenco. Dito isso, senhoras e senhores, Antônio Oliveira fica no comando do Clube do Remo, hein? E eu por que eu fiz esse vareio aqui para falar do Matheus Davó? Porque diriam que esse dinheiro do Matheus Davó ia ser destinado para pagar o Antônio Oliveira. Que seria uma insanidade, inclusive. Só que mudanças aconteceram ao longo do dia. Marcos Braz conversou com o Antonião, conversou com os membros da diretoria do Clube do Remo. E o Antônio Oliveira vai ficar, meus amigos. Bom, aqui... Pelo menos até a próxima semana. Aqui eu parabenizo o Marcos Braz, porque, ao que parece, nessa história toda, o pensamento dele pro futebol do Clube do Remo é o que está vigorando hoje no Remo. Porque não é todo clube, eu realmente não lembro a última vez que aconteceu isso por aqui, que a diretoria, ou parte da diretoria, quer que o treinador saia e ele fica. Então, um tamanho o Marcos Braz tem. E aqui eu parabenizo o tamanho que ele tem hoje dentro do Clube do Remo, porque ele mantém a ideia. O torcedor pode não gostar, o torcedor pode querer a demissão do Antônio Oliveira, mas isso entra naquele ponto de que dá para criticar o trabalho do cara e tentar mudar a cultura do futebol. Nesse caso, pelo menos ele está dando essa oportunidade para o Antônio Oliveira. Agora, se o Antônio Oliveira superou essas duas crises, eu não vejo sentido nenhum de daqui 2 jogos mandar o cara embora se ele não ganhar. Então, minha ideia, acredito que vai ser uma tomada de decisão válida se o Antônio Oliveira terminar a Série B. Porque esse momento já é muito ruim. Como o Michel ainda há pouco falou do Claudinei, fosse outro treinador talvez já tinha caído no comando do Clube do Remo, e não agora, tinha caído há 1 mês mais ou menos, quando perdeu para a Ferroviária 3 semanas. Então, acho uma ideia interessante, manter o trabalho, manter uma comissão técnica. Agora, se o Antônio Oliveira vai ser capaz de entregar o que a torcida quer o acesso em primeiro lugar, e para mim, para chegar ao acesso tem que evoluir o futebol, aí eu acho, não sei, eu tenho dúvidas, porque até agora eu não vi evolução no futebol praticado pelo Clube do Remo do jeito que se esperava. E aí a gente tem que ver até que ponto é jogador, até que ponto é treinador. Porque se a gente for pegar os últimos 2 jogos, não foi culpa do Antônio Oliveira. O último, então, o Remo teve pelo menos 3 chances de fazer 1-0, poderia estar ganhando, não tinha mais nem crise nenhuma. Se eu não me engano, rolou protesto também na sede do Remo. Mas o ponto é esse. Marcos Braz banca aí o trabalho do Antônio Oliveira, afinal de contas ele quem traz o cara e faz sentido e tem um pensamento de futebol hoje que pra mim vai ser bom se terminar a Série B com o Antônio Oliveira e preferencialmente se o Antônio Oliveira conseguir superar as expectativas e colocar o Remo na Série A. E aí, Michel, como é que você vê essa permanência? Tô com o Mataus. No futebol é muito... Alguém falou que eu tava falando do Claudinei ali, alguém falou assim, mas todo mundo é cobrado para ter resultado. Se não tem resultado, é demitido. Teve um Jujuba que falou isso. É verdade. Né? Em toda empresa que se preze, né? Se você não dá resultado, você é demitido. Mas para dar o resultado, para não dar o resultado, você tem que entender e fazer a sua meia-culpa porque o resultado não está acontecendo. O resultado não está acontecendo só porque o treinador é burro e não sabe mexer, porque o treinador é incompetente e não sabe treinar o time, não sabe botar variação. O resultado não está acontecendo porque eu estou com um problema interno lá de gestão de ambiente. O resultado não está acontecendo porque eu não dei os jogadores que ele pediu. O resultado não está acontecendo porque os jogadores são incompetentes dentro de campo. Eu tenho que entender o porquê que o resultado não estão acontecendo. Então, quando eu parto do princípio só de que tudo é culpa do treinador, a tendência é demitir. Sim. Vale para o Claudinei e vale para o... O Claudinei não deixou o Paysandu 7, 9 jogos sem perder sozinho. Não foi o Claudinei. Uma série de coisas... essa série fez com que o Paysandu ficasse... Não foi só o Claudinei. Assim como ele não está 7 jogos sozinho perdendo, né? Sem vencer. A mesma coisa vale para o Antônio, gente. Então, quando o Marcos Braz chega, talvez se ele não estivesse aqui, pelo movimento que a gente viu interno de diretores do Remo, de pessoas envolvidas com o Remo e tudo mais, ele já teria sido demitido.
como ele tem a cultura mais profissional e de aguentar mais a pancada, ele fala, não. E ele acredita no trabalho. Ele deu entrevista pro Diogo Puget. A gente já vai rodar. A gente vai rodar. E, aliás, parabéns ao Diogo pelo material, porque, pelo menos para mim, apesar de não ter grandes perguntas no sentido de ir no foco da questão, mas nas entrelinhas ele deixa entender muita coisa. Os assuntos são abordados, Isso, né? Os assuntos são abordados e nas entrelinhas dá para perceber o direcionamento de pensamento do Marcos Braz, e a gente vai rodar daqui a pouco, então parabéns ao Puget. Mas é mais ou menos por aí, sabe? É de você ter esse pensamento diferente. E aí, cara, se vier o acesso, mérito do Braz. Se não vier o acesso, pancada no Braz. É isso. Porque a diretoria vai apontar o dedo na cara dele e vai falar, tá vendo? Você tirou nosso acesso, porque se a gente demite esse português, a gente já tava com acesso e tudo mais, não sei o quê. Então, vai ficar no si. E ele vai agora ter que se virar para poder fazer o negócio acontecer lá dentro. Um ponto importante também sobre essa questão do Marcos Braz, que já é abordada também no bastidores, é a tal da questão da amizade que ele tem com o português, né, com o Antônio Oliveira. O Marcos Braz foi justamente foi justamente perguntado sobre isso, sobre o Diogo Puget no podcast Reicast da Remo TV. E também foi falado sobre a permanência do Antônio Oliveira. Vamos ouvir aí o Marcos Braz.